Boa tarde para todos. Muito bom ver todos de volta, todos com saúde, se cuidando, para que possamos viver mais e melhor. E dessa maneira ir cumprindo a nossa missão na Terra. Lembrando mais uma vez, esse momento é um momento em que estamos sendo cuidados, estamos sendo medicados. Portanto, coloquemo-nos em condição de pacientes, sendo devidamente medicados pelos médicos da espiritualidade. Iniciamos esse nosso encontro lendo uma página espírita que nos ajudará nessa colocação de recebedores das benesses espirituais. Nossa irmã Aleuda fará a leitura. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso texto de abertura de hoje foi retirado do Livro da Esperança, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bênção maior. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus, em Mateus, capítulo 13, versículo 16. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Capítulo 17, item 11. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando. Consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Escopro. Burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena. Utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira. Pode tanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutem. Santuário. Fazes dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir, ou formar o jardim da família em que situas os filhos do coração. Teu corpo, tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existe ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera,
qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios daqueles que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta. Inteligência que no seio da Terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo maternal. Para que lhe percebas a grandeza na posição de instrumento vivo de teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionadas ao chão do mundo, duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho de uma antena em que a luz do pensamento chameja, vitoriosa, na estrutura da fronte, magnificamente erguida à majestade dos céus. Um bom estudo para todos nós. E agora vamos ouvir o estudo do nosso irmão Edmundo, que nos preparou o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito, do capítulo 17. Então, hoje nós vamos falar, o último item do capítulo 17, que é sede perfeito. Há de convir que quando fala sede perfeito, está no imperativo, então está nos, assim, tipo, obrigando, sede perfeito. Nós temos que procurar a perfeição. Nós temos que procurar a perfeição individual. Quando nós melhorarmos, procurar a perfeição dentro do núcleo familiar, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, finalmente a terra. Então, nós só ter uma terra boa quando nós melhorarmos. Então, muitas vezes nós sentimos muito mal, mas vamos começar por nós, tá? Então, sede perfeito. E hoje vamos falar do cuidar do corpo e do espírito, pelo espírito George. Jorge, tá? Ele escreveu em 1863. O espírito George, ele estava, se você analisar bem, 1800, faz 161 anos que ele escreveu, mandou essa mensagem. Então, vamos ver o que acontecia naquela época, né? Como é que nós vivíamos aqui na Terra? Olha só, quantas coisas mudaram. Então, havia uma preocupação muito grande na época, porque nós vivíamos sob o jugo da igreja, né, da crença religiosa, e, de repente, começou a ciência a descobrir um montão de coisa, botando indo de encontro ao que os dogmas ensinavam. Então, o que aconteceu naquela época? O pessoal, principalmente na Europa, os países mais adiantados na época, era a França, Inglaterra, Estados Unidos, eles começaram cada vez que faziam uma descoberta, e a igreja, isso não existe, a igreja, quem está na fé, né? Quem está na fé é atrasado. Então, Deus não existe. Chegaram a comentar que Deus não existia. Então, com isso aí, a igreja, por outro lado, começou a excomungar a ciência. Então, começou a viver a fé vezes a ciência, versus a ciência. Olha só que situação ficou. Então, quando Jorge escreveu isso aqui, ele tinha um contexto na época. Era mostrar que um extremo era o materialismo, outro extremo estava a fé. E onde estava a inteligência disso tudo? Onde está a inteligência nisso? Nem lá num extremo, nem no outro extremo. Porque nós somos corpo e somos espírito ao mesmo tempo.
É isso que nós vamos ver. Então, todo o trabalho dele é baseado nisso, para mostrar para nós que nós temos que estar no meio termo. Tá? E tem que ter a fé, tá? E tem que ter a ciência. Não é tendo um, joga o outro fora. Não é isso. Tá? Então, vamos... Então, já naquela época, nós tivemos... Como é que nós vivemos na época? Olha só. Locomotiva a vapor foi descoberto nesse século. Tá? Quer dizer, nós ainda usávamos cavalo, carruagem. Olha só. Barco a vapor também era barco a vela. Anestesia não existia. Arrancar um dente era meter a cachaça no indivíduo, para o cara ficar meio bêbado e tirava um dente. Telégrafo, o WhatsApp de hoje em dia, que todo mundo faz, era telégrafo. Era telégrafo, que foi descoberto no século XVIII, certo? No século XIX. Então, foram muitas descobertas. Nós tivemos a energia elétrica, gente. A energia elétrica foi depois do Livro dos Espíritos, depois do próprio Evangelho, que foi ter a energia elétrica. Nós usávamos um lampião. Então, foi muita coisa que a ciência foi descobrindo. Aí começaram a dar muito mais valor ao homem, porque antes o valor estava na fé. A igreja pautou ao longo de vários anos a fé na igreja, que o valor da vida estava na fé. E agora não. O homem, poxa, doido para largar aquela fé, já, não existe Deus, é o homem é capaz, o homem é isso, o homem é aquilo, foi assim. Então, esse vai contextualizar o estudo de hoje nisso aí, mostrar que nem um lado, nem o outro, tá? No Joyce, ele tem uma parte que ele fala sobre os ascetos materialistas. Quer dizer, os ascetos está voltado para a fé. E o materialismo. Então, eu botei aqui para nós vermos uma diferença, tá? De um para o outro. O que é asceto? Pessoa que busca se afastar dos prazeres, dedicando-se a orações, privações e flagelações. Então, ele para ser um crente, voltar para Deus, prazer zero, certo? E ainda maltratar o seu corpo. Por que se maltratar o corpo? Porque nós somos espíritos. E nós não somos corpo, nós vamos ver isso aí. Então, na hora que cometia qualquer problema, ele culpava o corpo. Então, tinha que maltratar o corpo, porque quem pagava o pato era o corpo. Certo? Então, é por isso que está aqui. Dedicando-se a orações, privações e flagelações. Aí ficava lá no mosteiro, o tempo todo rezando, certo? E o materialista? Refere-se ao modo de vida ou de comportamento de quem coloca em primeiro lugar os bens materiais e os prazeres que eles proporcionam. Então, o materialismo, quando fala materialismo, é todo voltado para o prazer. Então, nós vamos ver que o prazer só não traz o sonho que o materialismo pensa que vai alcançar. Não vai, certo? A felicidade não está totalmente no prazer, tem que ter o equilíbrio. Aí o Espírito fala assim, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, isto é, na flagelação do corpo, você maltratar seu corpo a perfeição moral? Por que ele faz essa pergunta? Exatamente por isso, porque os ascetas, eles pecavam, certo? E olha só, eu até botei uma figura aqui, olha só, eles pegavam amarravam um negócio espetando, assim, isso aqui são espetos mesmo, e apertava aquilo para sofrer. Tinha duas razões para eles fazerem isso. Primeiramente, tem algumas seitas que eles falam o seguinte, eu vou fazer isso porque Jesus Cristo sofria. Então, eu não posso ter o prazer
Eu tenho que ficar sofrendo. Olha só que ideia. Quer dizer, você está preparado para sofrer? Você é capaz de sofrer mais do que Jesus Cristo sofreu? Entendendo? Então, é até orgulho nisso. Então, ele tinha essa ideia. E o outro não. O outro, você pecava e aí maltratava seu corpo. Essa aqui, ele dava uns nozinhos na ponta, é se bater. Vocês devem ter visto algum filme, o cara se batendo e sangrando, né? Quer dizer, maltratando o seu corpo. Agora nós vamos ver uma passagem, esse aqui nós colocamos, porque olha só, Jesus tem uma passagem que ele fala em vigiai e orai, não caídes em tentação. O espírito, na verdade, é forte, mas a carne é fraca. Aqui, a ideia, isso aqui, Jesus Cristo falou isso aqui, eram 2 dias, nesse dia ele ia ser preso. Foi 2 dias antes da Páscoa. Então, ele pegou aqui, ele levou Pedro e 2 filhos de Zebedeu, ele ia fazer a oração, que ele sabia que ia ser crucificado, que ia ser preso, e levou os 2 para fazer a oração. E deixou os 2 lá em vigília. Vigília é tipo você fazer emanação, energia, para ficar lá enquanto ele fazia a oração. Quando ele retorna, os 2 estão dormindo, tá? Os 2 estão dormindo, então Jesus fala assim, vigiai e orai. Por quê? Porque você tem que estar em vigília. Aí, olha só, o espírito, na verdade, é forte, a carne é fraca, mas nós somos uma coisa só. Mas presta atenção, quem é que comanda? É o espírito. Então, tem muitas vezes, nós pegamos assim, eu cometo uma gafe, sabe, doutor, a carne é fraca. Não, eu como espírito sou fraco. Quem é fraco não é a carne não é fraca, não é forte. A carne é carne. Quem está no comando é o espírito, então somos nós que estamos no comando, como espírito. Amém? Mesmo sendo uma coisa só, mas quem comanda todos os nossos atos, quem tem a vontade é o espírito, certo? Então, não tem essa de cair na tentação, o corpo. Então, não tem por que eu maltratar meu corpo, porque quem é responsável? Eu como espírito. Não é eu o corpo. Certo? Aqui do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, quer dizer, nós somos corpo, matéria, enquanto encarnar uma coisa só. Mas ele pergunta, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria, quer dizer, é a mesma coisa? No fundo, ele está falando isso, tá? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como vestuário é do corpo, quer dizer, nossa roupa está nos vestindo. Então, a mesma coisa, o corpo, ele só é uma aparência. Para eu poder estar aqui conversando convosco, eu tenho que ter uma aparência, tem que estar o forno. E com o espírito vocês não vão me ver, então tem um corpo, certo? Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, o espírito continua, mesmo estando no corpo, ele continua como espírito, tá? Aí tem outra pergunta, que é a 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Quer dizer, você... olha só, aqui está separando bem o quê? Questão moral, questão física, questão fisiológica. Não confundais o efeito com a causa. Quer dizer, quem é o efeito? Tudo que eu causar... Como espírito, pela vontade, o efeito vai vir. Se eu estou com problema de saúde, você vai ver que a causa está no lado espiritual. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias.
Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estes que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, quem me comanda, eu como espírito, não eu como corpo. Mas eu posso separar o corpo do espírito? Não. Tá? Eu não posso. Então, eu, quando encarnado, por isso está, cuidar do corpo e do espírito. Eu tenho que cuidar dos dois. Nós vamos ver que não tem como cuidar do espírito sem cuidar do corpo, e cuidar do corpo sem cuidar do espírito. Os dois são juntos. Aqui, para dar uma ideia, que nós temos a parte, tem uma alma, que é o espírito, tem um perispírito e tem um corpo. O perispírito, ele vai juntar o espírito ao corpo físico. Então, nós temos por volta de 50 trilhões de células. 50 trilhões de células. Todas as células estão interligadas através do perispírito ao espírito. Então, você não tem como, olha só, 50 trilhões de células, não tem como dizer que o corpo é separado do espírito. Eu não tenho como cuidar de um sem maltratar um, sem maltratar o outro e vice-versa. Então, a importância de nós cuidarmos dos dois juntos. Não há de se falar, agora eu sou, eu como corpo, eu Edmundo, eu sou Edmundo, espírito, não, eu sou agora, enquanto encarnado, eu sou uma coisa só. Eu sou isso aqui tudo, tá? Espírito, corpo, quando não tem como afastar isso. Agora, preste atenção que as células, o princípio inteligente não está só na alma, o princípio inteligente está em cada célula. Cada célula do corpo, os 50 trilhões de células, sabe exatamente o que elas vão fazer. Elas sabem, tanto é que nós não cuidamos dessas, nós não temos controle sobre o que está acontecendo. Agora mesmo, todos nós agora estamos as células, não sei quantos milhares de células nós estão morrendo agora e outras estão se multiplicando, nós não sabemos. Nós não estamos tendo esse controle, porque ela tem um princípio inteligente ali, ela sabe o que vai fazer, tá? Isso aqui é interessante para nós mostrar, porque eu estou querendo enfatizar bem a diferença em corpo e espírito, tá? E a importância dos dois, porque você pode chegar, mas eu não acredito em espírito. Não importa se você não acredita. Se você acredita ou não acredita, você é um espírito. Antigamente, os médicos não sabiam que existia micróbio. Eles pegavam, operavam uma pessoa, com a mão suja ali mesmo, pegava a outra, abria, estava lá, e metia a mão no nariz, e está lá, cuidando do outro. Não sabia. Depois de muito tempo, quando inventaram os microscópios eletrônicos, o negócio virou micróbio, micro-organismo, e começaram a lavar as mãos, ter cuidado, higiene, para poder cuidar de um paciente para outro. Então, mas os micróbios deixavam de existir porque os médicos não acreditavam? Não, os micróbios estavam presentes, tá? Antigamente, nós não sabíamos que existia aqui galáxias. Não sabia. Quando as galáxias deixavam de existir porque nós não acreditávamos, antigamente nós acreditávamos que a Terra era o centro do mundo. As estrelas estavam enfeitando o céu. Depois nós descobrimos que não é nada disso. As galáxias não existiam porque eu não acreditava? Não, existiam. Então é a mesma coisa. O espírito, nós somos espírito. Mas eu não acredito nisso. Mas isso não deixa de ser espírito. Então aqui, olha só, a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela é ciência. Não é uma igreja, não é uma organização religiosa. É a Organização Mundial de Saúde, cuida da saúde do mundo todo. Olha o que eles botaram já na parte da saúde em 1998. Ó, saúde é um estado dinâmico que muda, vai mudando, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Olha só,
A ciência, de repente, botou que para você ter saúde, você tem que estar bem espiritualmente. De onde tirou essa palavra espiritual? Tá? É abstrato. Presta atenção. Eu posso ter um estado físico maravilhoso. Sou um atleta, sou jovem, bonito, tal. Mental, pô, se eu faço uma prova lá, tiro 10, tal. Esse mental significa essa parte do cérebro, né? Capacidade de lembrar, aqui nesse caso aqui. Social, poxa, conheço várias pessoas, hoje em dia a rede social, e de repente eu estou em depressão. Então, eu tenho saúde? Pela Organização Mundial de Saúde, não. Mas o cara é rico, bonito, tal, e tem depressão? Quantos cantores vocês veem isso? Todo mundo sonha em ser aquele cantor, cantora, não sei. De repente o cara está entrando em depressão, muitas vezes entrando nas drogas. Espiritualmente ele está bem? Não está. Entendeu? Então, eu não acredito em espírito, mas você vê que a própria ciência está mostrando que para você ter saúde tem que estar espiritualmente bem. Agora nós vamos ver como cuidar. Primeiramente vamos navegar um pouco as influências, ver quantas e para nós cuidarmos de nós, tanto mental, quanto fisicamente, como espiritual. Você vê a influência que nós temos, todos nós. Nós temos uma moça aqui, olha só quantas influências. Vamos começar por cima. Conhecimentos externos. Agora vocês estão tendo um conhecimento externo. Não estou falando aqui, vocês estão recebendo a informação, estão analisando, aí vai gerar o pensamento de vocês. O cara está falando besteira, o cara não sei o quê, eu estou entendendo, ou não quero, ou não acredito. Então, são conhecimentos externos que nos influenciam, quer queira ou não, tem influência. Influências externas. Conhecimento externo, o conhecimento, o livro, esse negócio. Influência externa são os nossos amigos, famílias, professores. Certo? Os amigos dizem, não, vamos lá, vamos beber, vamos para o baile, ou vamos para a igreja. Então, são influências. E isso aí gera nosso pensamento de aceitação ou não, mas tem influências espirituais. Nós também somos influenciados pelos espíritos. Mas eu não acredito. Não importa que tu não acreditas. Acreditando ou não, tem a influência. Mas eu sou materialista, porque o materialismo é interessante. Não existe um materialismo de carteirinha. Não existe você dizer assim, eu sou materialista. Não existe. O que caracteriza materialismo, ou você ser espiritualista, é o seu comportamento, suas atitudes. Certo? Eu posso dizer que eu sou espiritualista, mas tenho uma atitude materialista. Estou no prazer, estou no sei o quê, não quero saber do outro. Então eu posso ir para a igreja, mas eu estou querendo me dar bem. Então é por eu frequentar a igreja que eu sou espiritualista ou eu sou religioso? Não. É minha atitude. Sentimento. O sentimento é gerado por nós mesmos, né? Você tem vários sentimentos. Amor, ódio, raiva, inveja, e assim vai. Isso tudo é nós que geramos. Nós somos geradores também de influências. Então, tudo isso gera o nosso pensamento, que de certa forma também tu passarás a ser o quê? Uma influência externa para outra pessoa. Uma influência externa para o teu filho, para a tua família, para a tua sociedade, etc, etc. Outras influências que nós temos. O ar. Aqui são as influências físicas que nos afetam direto. O ar, se eu estou num ar poluído, minha saúde vai embora. Então, eu tenho influência. O meu corpo, a manter pulando, que nós estamos falando, cuidar bem do corpo e do espírito. Então, se eu tenho um ar, se eu estou num ambiente horrível, eu vou sofrer influência. A água que nós tomamos banho, bebemos esse negócio, nós sempre bebemos uma certa quantidade de água, que nós somos água.
né? Muita quantidade de água, né? Quase 80% de nosso corpo é água. Então, nós temos que ter água no corpo, esse negócio. Se eu estou com uma água contaminada, água que não é boa, vai influenciar na minha saúde e assim vai por diante. Remédios. Remédio, isso aí assim, não precisa nem falar muito, que remédio é influência total, para curar, para matar também, né? Se eu uso remédio demais, fora de validade, assim vai, eu estou mal também. Clima, hoje em dia nós estamos sofrendo clima, né? Quando influencia, eu não vou sair, eu estou mole, eu estou com frio, eu estou não sei o quê, eu não vou... Então, influencia na gente direto. Irradiações. Irradiações, essa aí é fora de série, porque são ondas, micro-ondas, ondas curtas, ondas longas, e assim vai. Nós não temos mais controle sobre isso. Nós já não tínhamos, porque nós temos, nós atravessamos, todos nós, por exemplo, agora, os sinais de celular estão atravessando pela gente agora. Todos os sinais de celulares, passando por mim, passando por vós. Então, a influência, nós não sabemos qual é o efeito disso em cima da gente. Eletricidade, aqui, tudo, a parte elétrica, tudo tem influência. Elétrica e magnética. E outros efeitos também que, que existe, nós não sabemos hoje, mas existem outros efeitos, tá? Que nos influenciam diretamente na gente. E nós, o que nós passamos? Nós passamos sentimento. Se eu tô aqui agora, se eu passo ódio, eu estou influenciando aqui, aqui eu recebi, aqui eu passo. Meus pensamentos, os pensamentos que eu gero, eu influencio. Então você vai se esconder lá. Mas se eu penso, você está numa casa, eu não quero uma tranca 7 chaves. Mas se eu estou pensando em ti, meu pensamento chega em ti. Então não adianta se esconder. Se eu estou pensando em ti, vai chegar lá. Bem ou mal, estou lá contigo. Conhecimentos. O conhecimento que eu adquiro, eu posso transmitir para outro um conhecimento. Então eu estou influenciando a outro. A verbalização. Só porque eu posso pensar e não verbalizar. Tá? Isso aí é muito perigoso, porque a verbalização, depois nós vamos ver por que é perigosa. E a força física, né? Eu estou com raiva, dou um soco numa pessoa, dou uma rasteira. João de Lange faz isso aqui, a verbalização. A palavra propele ao trabalho, a ação do bem, ou a revolta, a indolência, a injustiça. A palavra é uma flecha que, disparada, não mais pode ser detida alcançando o alvo. Tem cuidado com ela. Então, cuidado com a palavra, porque muitas vezes você vê quantas coisas nós pensamos, mas, vamos dar, antes de falar, pensa, você é feia, você não presta, não fala, para que falar? Você pode até pensar, porque o seu pensamento depois você muda, eu também enganar, mas depois que tu solta, fala, já era. Pode pedir 10 mil vezes perdão. E hoje em dia está muito comum nas redes sociais, as pessoas falam as besteiras, condenam as pessoas, depois já era, acabou. Maltrata, muitas vezes mata uma pessoa. Vamos falar um pouco agora do cuidado do corpo, né? O cuidado do corpo. Nós temos o sistema sensorial. Todos nós conhecemos, o tato, corpo, olfato, paladar, audição, visão. Presta atenção. Nós estamos aqui, nós temos os sentidos, temos toda a parte de nervos que leva os sinais para onde? Para o cérebro. Então, eu tenho que estar com a parte, o transmissor bom, tem que estar com o receptor bom e o meio também bom. Por exemplo, se eu perco essa via, se eu tenho uma queda, dou um problema na coluna, o que eu dou problema na parte de nervo, eu não recebo sinal da perna, eu tenho como melhor, assim, vai algum sinal para a mente? Não vai. Para o cérebro? Não vai. Então, eu tenho que estar com a transmissão, com a estrada livre. A estrada tem que estar livre para passar esse sinal.
Eu tenho que estar com a parte, por exemplo, eu não estou enxergando, eu não consigo ler um livro, a mente não vai receber informações. Eu não consigo ver as coisas, a mente não recebe informações. O aprendizado vai ficar fracassado, vai ficar prejudicado. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar com a mente boa. Como é que eu estou com a mente boa? A mente tem que estar bem trabalhada também. Então, eu tenho que estar todo mundo trabalhando bem. Não eu tenho uma boa visão, mas sua mente é boa? Você vai pegar uma informação que tu vê, tu vai fazer o que com aquela informação? É a importância de estar tanto a parte receptora, transmissora e o meio. Vamos trabalhar um pouco mais sobre isso aí. A diferença de mente para cérebro, tá? Mente é a parte intelectual, é o pensamento, entendimento, alma, espírito. Então a ciência, mas eu não acredito em espírito, mas a ciência acredita na mente. Mas quem é o intelecto? É a mente. Mas a mente tem que saber. A ciência não diz o que é mente. Mente não sei, é a mente. A mente tem que estar mentalmente bem. Então, para nós, a mente acaba sendo o próprio espírito, que é a parte intelectual nossa, certo? Porque, na realidade, é a parte abstrata. O cérebro, essa parte encefálica que tem aqui, ó, porção do encéfalo, que ocupa na caixa craniana toda a parte superior anterior. Então, na realidade, toda essa parte aqui, onde tem a memória, onde tem esse negócio, onde tem todos os neurônios, e são 25 bilhões de neurônios para dar informação, receber informações. Então, toda essa parte do cérebro. Mas a parte inteligente, por exemplo, você sentiu um medo e manda uma informação para correr. Esse medo, o que faz você fazer correr? É a mente que vai dizer assim, isso é perigo. O cérebro não, o cérebro não sabe que a parte cerebral não sabe, a mente sabe que é um perigo. A parte inteligência é a parte mental que é abstrata. Tanto é que o cérebro é a parte física e a mente é abstrata. Isso aí a ciência mostra isso. Tá? Mas a ciência sabe que tem um intelecto ali. Agora, onde está essa parte, o intelecto? Onde está isso aí no nosso corpo? Onde está a parte que eu vejo sabor? A ciência sabe, é um lado direito. Não sei o que vai te explicar direitinho onde está essa parte. Então, cuidar do cérebro e sistema nervoso. Como é que eu cuido do cérebro e do sistema? Educação. A educação é primordial de tudo. Que aí eu tenho, se você chegar para uma criança desde pequenininha, ensina ela que o chinês não presta, você vê como já contaminou o receptor. Toda a informação que ela receber de chinês pode vir boa, mas ela vai dizer que não presta, porque você já contaminou essa parte daqui, está contaminado. Então, a parte da educação é fundamental, por isso nós tem que ter muito cuidado, como mães, como pais, como professores. Atividades intelectuais, leitura e várias outras atividades que elevam a parte cerebral. Cérebro porque tem a parte toda das memórias, essa parte. Atividade física, porque você mantém o ar, o cérebro precisa muito do oxigênio, então do sangue também. Então, você tendo atividade física, você mantém a parte mental boa. Alimentação, o próprio lazer, né? Você não pode ficar só trabalhando, tem que ter o lazer também, que faz parte do desenvolvimento do sistema nervoso e sistema cerebral. Cuidar do corpo, então vamos lá, a parte da visão. Então, nossa parte de conhecimento da luz, que é um principal nossa da visão, da fase do espectro de onda, é muito pequenininho. Se você for ver a parte de luz aqui, essa parte aqui está coloridinha aqui no meio, ela é muito
Porque aqui, ó, olha essa luz onde está. Olha quantas informações que nós não temos acesso, certo? É a parte do rádio, infravermelho, Olha, isso é tão importante que quando você... Só para exemplificar, na época da guerra do Vietnã, os Vietcong eles se escondiam. O americano tinha descoberto o termovisor. Termovisor você consegue enxergar essa parte do infravermelho, que é a parte do calor. Então o cara estava escondido lá, só que quando você põe aquele óculos que o americano usa, quando está no equipamento militar, também usa nas indústrias, nós já usamos. Aí você vê o cara perfeitinho, o cara está escondido, com a luz, está escuro, você não vê, você precisa de luz. Mas quando você vê a infravermelho, você vê o cara perfeito, aí eu matava o cara, porque você estava o que? Ampliou sua visão. Você deixou de estar com a visão só do espectro da luz solar, da luz visual, e passou a ter o infravermelho. Então, mais uma vez, você tem uma visão, você precisa do nervo óptico para lá. Se você quebrar esse nervo óptico aqui, você não vai enxergar. E chegar no cérebro, você tem que saber o que faz com essa informação. Você não pode dizer assim, um exemplo é o seguinte, é vermelho. Aí o seu cérebro te ensinar que aquela cor que você disse que é vermelha é azul. Então, o que acontece? O seu receptor está contaminado. E também ainda tem uma parte ainda da mentira, né? Que nós ainda como seres humanos dizemos que vimos e não vimos. Olha quanto é importante. Isso é cuidar da parte da mente, né? Então, você não pode mentir. Eu vi. Agora, você disse que viu, não viu? Olha só como contaminou a informação. Ouvido também nós temos uma parte bem limitada, de 20 Hz a 20 kHz. Nós ouvimos, só que uma parte muito boa. Então, é muito limitada. Por exemplo, o cachorro ouve a faixa de amplitude, de ele ver a faixa de frequência é maior. Então, o cachorro consegue ouvir coisa que nós não ouvimos. O som existe, existe, só que nós não ouvimos. Para nós é indiferente. O cachorro levanta a orelha, o cachorro está levantando a orelha por quê? Ele está ouvindo coisa que você não ouve. Um bichinho andando lá, você não ouve. Porque está numa faixa de frequência que nós não captamos. Então você vê que... E outra coisa também, mais uma vez, você pode ouvir um negócio e contaminado lá, você ouviu e não ouviu. Ou então você ouviu, mas você aprendeu que, vamos supor, eu ouvi falar que qualquer informação que você está contaminado por informação, sua mente está contaminada por ensinamentos errôneos. Então, o que você vê hoje, você vai mascarar de forma que você não vai aceitar. O olfato também é muito importante. O olfato nos protege, né? Porque vocês há de convir que, por exemplo, um gás de cozinha. O gás de cozinha, vocês sabem que não tem... Vocês não sabiam, mas eu vou falar. O gás de cozinha não tem cheiro, o GLP não tem cheiro. Mas o que acontece lá na refinaria? Coloca um produto para ter cheiro, para senão a dona de casa tiver um vazamento, vai explodir a casinha dela. Então, porque nós não temos limitação, nós não conseguimos ver cheiro num gás. Não tem cheiro. Então, é colocado um produto. E também tem toda uma parte. Tem gases que mata, entendendo? Então, é um gás sulfídrico, mata. Então, se você tem que ter alguma coisa que te proteja. Eu não acredito, então vai morrer. Entendendo?
Tato. Tato, a gente pensa muito tato com as mãos, mas o tato é todo o corpo, né? Então, cuidar também do corpo é cuidar da parte todo o banho, tá enseado, porque nós temos muitas vezes, se você está com o corpo com a higiene mal feita, o que acontece? Um bicho vai andar, você não está sentindo, porque aquilo passou a ser natural para ti. Entendendo? Um mosquito te morde, você não sente mais nada. Tem outras dores, outras coisas pior que está te mordendo. Uma simples picadinha de mosquito não vai te afetar. Então, o tato é toda uma parte de proteção nossa, certo? Que nos ajuda a nos defender de todas as coisas que existem. Você sente calor, você sente frio, tudo isso daqui é pela pele. Cuidar do corpo também é a parte do paladar, né? O paladar, o que entra para a sua ingestão, o paladar que vai dizer que se presta ou não presta, e tem que ter cuidado com o que sai também da boca, né? Que é a própria palavra. Correndo do corpo, porque eu queria trabalhar mais essa parte aqui, cuidar do espírito, né? Porque nós vimos cuidar do corpo, todo mundo sabe cuidar do corpo. O que é o cuidar do corpo? Cuidar do corpo é nós pegar uma parte de visão, audição, trabalhar nossa mente. Vamos trabalhar nossa mente, leitura, coisas boas, ensinar. Então, nós temos que trabalhar nossa mente para saber receber as coisas e saber identificar. Quanto mais eu estou mais preparado, menos eu sou supersticioso. Hoje em dia que está muitos negócios, as pessoas acreditam em tudo que vem. Vem uma coisa no outro, olha só que veio aqui, olha só. Aí manda logo para 10 mil pessoas. A pessoa não sabe filtrar, porque não está preparada. A mente dela não está preparada para filtrar. Então é falta do conhecimento. Mas vamos cuidar do espírito. O que é cuidar do espírito? Vamos começar pela resignação. Resignação é uma qualidade que nós temos que saber o seguinte: Deus está no comando. Então eu tenho uma doença, saber que Deus não erra, não tem erro. Resignar não é você sentar aí e chega a síndrome de Gabriel. Eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriel. Não é isso? Não, eu sou assim, eu posso modificar, eu tenho força para melhorar? Tenho. Então, eu nasci pobre, eu quero ficar pobre? Não. Mas não posso ficar reclamando. Resignar é a pessoa não ter resignação, é a pessoa ficar reclamando, Deus não presta, não sei o quê, fulano não presta, prefeitura não presta, governo não presta, e não faz nada. Isso aí traz doença. Então, para eu cuidar bem do meu arcabouço todo, qualquer coisa, eu tenho que ter resignação. Renúncia é também uma qualidade maravilhosa. Por quê? Eu estou hoje casado. Eu não posso chegar, eu vou para o carnaval, deixar a família toda em casa, vou para o carnaval, porque eu tenho minha liberdade. Você tem que renunciar a certas coisas. Quando você escolhe uma coisa, você renuncia a 10 mil. Então, a renúncia, porque se eu não renunciar, eu trago infelicidade. Quando eu fico ansioso ou trago coisa, doença aparece no meu corpo. Eu fico chateado, fico mal-humorado, doença aparece. Gratidão. Gratidão também ajuda a saúde da alma. Você ser grato por tudo. Você começa a ter uma visão da vida diferenciada. Acordo de manhã, graças a Deus pela minha visão, graças a Deus pelo meu paladar, tudo que nós vimos aqui, né? Mas eu acordei hoje, que dia hoje? Está chovendo, olha só, graças a Deus tem chuva, graças a Deus está calor, entendendo? É diferente. Gratidão pela família que você tem, pelo teu filho que te traz amor. Benevolência, essa daí
é um ótimo remédio para a nossa saúde. Você ser bom. Ser bom. Falar com um idoso, falar com uma pessoa doente, dar um bom dia. Não é quando a pessoa fala ser bom, pensa que vou te dar um dinheirinho, toma aqui, joga lá. Não, é você olhar para o outro. A indulgência também é um remédio maravilhoso para a nossa alma. É por isso que ele fala assim, o materialista, ele como ele não acredita no coisa, ele começa a deixar, porque quando você não acredita no negócio, você não trabalha para melhorar. Por exemplo, eu não acredito na alma, então isso aqui é remédio da alma. Então você não vai trabalhar resignação, você não vai trabalhar renúncia, você não vai trabalhar gratidão. Porque é remédio da alma. São remédios como a alimentação que nós temos. A indulgência é aceitar o outro como é. A maneira do outro ser, cada um é diferente. Eu sou diferente de cada um de vós. Então eu não posso chegar assim, pisar no outro. Porque ele acredita, ele é flamenguista, eu vou... ele tem o direito de ser flamenguista. O outro tem direito a acreditar em Deus, o outro tem direito a acreditar no que for, de uma religião ou outra. Isso é indulgência, olhar o outro como ele é. Meu Deus do céu, esse remédio aqui, perdão. É muito difícil a gente perdoar, né? É muito difícil. A gente vê isso aqui. Até para os nossos irmãos que já se foram, muitas vezes eles não aceitam o perdão de forma alguma. Só que isso aí é um remédio, um dos piores que faz mal à saúde, é você ter o ódio, ter a mágoa. Isso aí te maltrata, traz câncer, traz tanto mal no nosso organismo, que só nos liberta o perdão. Então é difícil, mas é uma prática que nós temos que trabalhar. É tipo assim, um remédio muito, muito amargo, mas de um efeito maravilhoso que é o perdão. Eu não aceito, eu não perdoo totalmente, mas perdoa um pouquinho. Pelo menos não pensa mal do cara, deixa ele lá. Sabe? Não vai querer maltratar, não vai querer matá-lo, não vai querer tirá-lo, exterminá-lo. Já é alguma coisa, é um remédio que você está tomando. Outro é oração. A oração é muito importante como para cuidar da alma, quando nós estamos muito tristes, que não tem um momento que nós estamos tristes, então eleva o pensamento a Deus, que isso ajuda muitíssimo para nosso... Olha, não estou falando daqui, cuidar do corpo e da alma, hein? Isso aqui, se eu cuido da alma, eu estou cuidando do meu corpo, que não tem como não cuidar de ser diferente. O trabalho é muito importante para cuidar da alma, porque o trabalho, as pessoas na Grécia Antiga, os romanos antigamente também, nas cortes europeias, trabalhar era só escravo. E hoje em dia quem não trabalha, as pessoas muitas vezes, filhos pródigos, né, que não trabalham, entram em depressão, porque o trabalho evolui, o trabalho não faz crescer. Mas eu trabalho, ganho pouco, mas trabalha, cara. Eu posso trabalhar como voluntário, não ganho nada. Mas o trabalhar é importante, é um remédio maravilhoso para a alma. Estudo. Estudo é muito bom, porque lembra da mente? A mente precisa desenvolver, crescer para nós, porque o estudo ele faz com que nós tenhamos a capacidade de raciocinar, de ir de encontro a informação que nós recebemos. Não aceito isso. Mas para eu não aceitar, não é para dizer eu não aceito porque eu não acredito, não quero. Não, porque eu estudei isso, você não conseguiu me convencer. Então o estudo nos ajuda muitíssimo também. A paz. A busca pela paz. Então tem muitas vezes que a gente é assim, mas eu tenho o meu direito. Eu tenho direito. Eu vou correr atrás do meu direito. Mas ela está buscando a paz? Então muitas vezes até tem direito, sim. Mas aquele direito traz
tanta perturbação para ela, tanta perturbação. O juiz pode até dar o direito dela, mas ela vai dar tanto problema, que é melhor não ter aquele direito, ter a paz. Então nós temos que também buscar a paz. E finalmente o amor. O amor não é aquele amor que você vê no aeroporto. Amor, tem muito disso, né? Ô, amor, vem cá, não é isso. Amor é quando tu praticas tudo isso aí. O amor não tem amor é uma palavra abstrata, uma abstração tão forte que para quem tem uma ideia, o amor mais próximo de Deus aqui, que nós temos aqui na Terra, é o amor de mãe para o filho. Entendendo? É o mais porque é longe de tudo, é longe ainda do amor divino. Então, mas quando você começa a praticar resignação, renúncia, gratidão, benevolência, indulgência, a oração, trabalho, estupar, você está praticando o amor. Certo? Então não tem eu amo. Não, pratica as coisas todas, cuida do teu filho, cuida bem da sua sociedade, aí você está realmente amando. Não é palavra, amor não é palavra. Não é esse amor de palavra. Entendendo? Porque nós não conseguimos descobrir uma palavra para identificar amor. Passou tudo a ser amor. Até sexo passou a ser amor. Entendendo? Para nós fecharmos, vamos fechar com um livro, Pequenas Partes do Momento de Alegria, pelo Espírito de Joana de Anjos. Mantém-te sereno ante as vicissitudes. Quer dizer, tiver um problema, mantenha sereno. Todos nós temos problema. Os problemas aparecem para todos nós. Ninguém fica livre dos problemas. Por mais rudes que te apresentes, elas te fortalecerão as fibras morais para empreendimentos mais dignificadores. Então, qualquer sofrimento que me venha, isso está me fortalecendo. Entendendo? Lembra a questão da resignação? Retribui o bem sem qualquer ressentimento, todo o mal que te façam. Então, se a pessoa... Mas, olha só, isso aqui é interessante, quando você fala, o cara me praticou um mal, eu vou fazer o bem para ele. Não necessariamente para ele. Você vai fazer o bem para outra pessoa. Quando o cara vê que você é uma pessoa boa, ele vai se arrepender do mal que te praticou. Tá? Quem age corretamente desfruta de paz íntima. A busca da paz. Desconecta a mente das angústias e cultiva o otimismo dinâmico. Sabe aquela parte assim, ai meu Deus do céu, eu sou feio, eu sou isso, eu estou doente, eu estou não sei o quê, eu sou pobre, eu sou rico, não sei o quê, ninguém me ama, ninguém me quer. O bem é a única diretriz para a saúde integral, tá? É prática do bem. Avança com serenidade, considerando que estás em trânsito no mundo corporal. Hoje eu estou aqui num corpo e sou parte desse corpo. Mas amanhã não vou estar mais nesse corpo. Quem vive em vigilância nunca padece surpresas desagradáveis. Lembra que quem comanda, quem está no poder de Deus que falou? Orar e vigiar. Por quê? Porque quem está no comando é o Espírito. Então você fica em vigília. Porque o Espírito que é o responsável pelas mazelas que nós cometemos, não sou o corpo. O corpo não faz nada. Executa as tarefas que te dizem respeito com equilíbrio, com finalidade ao dever, amor ao trabalho, tá? O tempo preenchido com ações úteis se transforma em agente de felicidade. Poxa, eu não posso ficar o dia todo no sofá com o WhatsApp. Que utilidade eu estou tendo? Não estou falando que não vou ver um outro, né? Mas, poxa, vamos cuidar. Aí, muitas vezes, seu filho está lá todo defecado, está todo lá e você está... Então, temos que ter cuidado com algumas coisas. Finalmente, cuide-te e cresce para Deus com a consciência transparência. Tá? Muita paz, que Deus vos proteja a todos.